Olá, amados, tudo bem? Hoje nós estamos aqui então para iniciar um novo tema, né? E o primeiro estudo que nós vamos ter sobre esse tema. E sobre o que nós vamos tratar agora? Esse é um assunto muito importante, muito relevante para os nossos dias, né? E importa muito que você não perca nenhum dos estudos desse tema que nós vamos iniciar hoje. E se possível for, não estude sozinho. Como assim? Nós vamos a partir de hoje começar a tratar alguns assuntos, alguns estudos que nós vamos ter sobre o tema relacionamento aprovado. Nós vamos estar tratando sim de um relacionamento aprovado, de um casamento, da vida conjugal, mas também daquilo que é necessário antes de chegar no casamento. Amém? De uma forma simples, objetiva, prática, até para não tomar muito do tempo. Eu vou tentar deixar o mais claro possível aquilo que Deus aprova e aquilo que Ele não aprova dentro dessa área tão importante e tão necessário é que a gente possa estar crescendo e aprendendo sobre isso, para que a gente possa então desfrutar o melhor possível do nosso relacionamento conjugal. Amém? Então, o primeiro estudo desse tema, mas antes eu quero retomar aqui, por que eu gostaria que você não estudasse sozinho? Porque se você é casado, gostaria muito que você fizesse os próximos estudos, ou pelo menos estudos deste tema relacionado ao relacionamento aprovado junto do seu cônjuge. Amém? Ou daquele futuro cônjuge, se você está já está no meio de um relacionamento, mas ainda não houve o casamento, não casou, que você possa ou enviar esse vídeo para essa pessoa, ou para que ela estude junto com você, ou então assista junto, mas que você possa estar crescendo e aprendendo junto com essa pessoa em nome de Jesus. Amém? Vamos ao que importa? O primeiro estudo, então, desse novo tema, que é relacionamento aprovado, ele vai se encontrar em 1 Coríntios, né, capítulo 7, versículo 1 a 28, nós vamos estudar hoje. E nós vamos tratar sobre o quê? O valor da virgindade, a união desigual e a separação. Nós já vamos começar bombando já nesse novo tema, amém? Então, convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 7, versículo 1. Eu quero muito frisar a necessidade de você estar lendo comigo, porque se você só me ouvir, fica meio fácil demais. Parece que tudo que eu falar pode estar correto. Então eu quero que você realmente tenha o seu entendimento, que você estude junto comigo, você cresça comigo, que você leia para que você esteja realmente andando junto comigo nesse discipulado. Porque importa todos nós crescemos, amém? Eu não estou aqui apenas falando algo, você tem que aceitar tudo, você precisa também ter o seu estudo, o seu tempo com Deus, para que Ele possa estar revelando outras coisas a você. Então, preciso muito que você esteja com sua Bíblia, seu caderno, sua caneta na mão, que você esteja anotando as dúvidas e enviando as dúvidas para mim, também que você possa estar aí lendo junto comigo, tá bom? Acompanhe o texto, para que você veja o que realmente eu estou tratando aqui, certo? Então vamos lá. Capítulo 7, 1 Coríntios, já dei tempo para você abrir aí. Versículo 1 diz assim: Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Amém? Primeira coisa, Paulo está dizendo aqui, é bom que o homem não toque mulher. Né? Ele está sendo parece aos nossos olhos hoje que ele está sendo radical. Mas não, Paulo não está sendo radical, ele está apenas expondo a sua opinião a respeito desse assunto, porque ele sabe o que isso acarreta até que venha o casamento, o toque na mulher, no homem, pode levar a trazer de prejuízo antes do casamento. Então, primeira coisa que nós precisamos, o primeiro tabu que a gente tem que quebrar: virgindade é uma honra, não é uma vergonha. Então, se você está nesse lugar, glória a Deus por isso, permaneça assim até o dia do seu casamento. O valor da virgindade para Deus é enorme, é tremendo, tanto que virgens estão em toda a Bíblia, em toda a palavra, e é por isso também que Deus escolheu uma virgem para trazer o seu filho ao mundo. Então, querido e queridas, porque isso não é só para a mulher, para você, homem também. Não é falta de masculinidade ser virgem, não é um problema de
falta de hombridade, digamos assim, você se conservar virgem até o dia do seu casamento. Não é uma vergonha, não é um erro, não é uma falha, não é nada disso. Simplesmente uma honra você se guardar completamente e plenamente para a sua esposa. Da mesma maneira, a esposa, a jovem, uma mulher que se guardar especialmente para o seu marido. Que tamanha honra é saber que você casou com uma pessoa cuja o único relacionamento que ela teve foi com você. Olha que honra, que prazer, né? Sem contar o quanto isso importa espiritualmente, o quanto isso vai acarretar de bênçãos na sua vida, o quanto Deus vai se agradar de tal atitude, de tal decisão. E eu sei que nos dias de hoje já é muito difícil vencer a tentação, vencer aquilo que o diabo lança contra a juventude principalmente. Mas, queridos, conserve-se firme e forte. Tenha em Deus o seu prazer. A Bíblia fala que a mulher solteira deve cuidar das coisas do Senhor, né, em como agradá-lo, e mesmo vale para o homem. Então se preocupe com isso. Você que é solteira, você que é solteiro, pare de pensar em quando vai casar, com quem vai casar, se começa namoro, não começa, fique tranquilo, espere no Senhor. Eu sei que falar é fácil, né? Eu não estou na sua pele, eu entendo isso, mas quando Deus é o seu maior prazer, essas coisas se tornam mais fáceis. Esse momento de espera se torna melhor, se torna mais agradável, porque você está inteiro em Deus. Então isso não é um problema para você. Amém? Você está ainda hoje virgem? Glória a Deus por isso. Você é um presentaço para o seu futuro cônjuge. Amém? Conserve-se assim, porque essa é a vontade do Senhor para todos nós. Amém? Então, primeira coisa, grave isso. A virgindade é uma honra e é algo de muito valor para o Senhor. Nós vimos aqui também no texto que o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher, da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, versículo 4, mas sim o marido. Da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicar à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Nesse momento, Paulo está falando de fato do relacionamento sexual, né? Ele está falando aqui que o homem não deve recusar a esposa, nem a esposa o marido, mas que eles devem realmente entender que o corpo de um, o corpo de outro pertence, né, ao seu cônjuge, não somente a si mesmo, que não se devem se recusar também, somente a única forma de houver essa recusa é se ambos concordarem. É importante entendermos que o relacionamento sexual ele tem muita espiritualidade envolvida. Não é só o físico, não é só o prazer, não é só a emoção. Não, gente, existe algo espiritual envolvendo. Por isso Deus ele frisa o valor da virgindade, de se guardar, de se conservar puro até o casamento, e também frisa a questão do leito sem mácula e também a necessidade de acontecer esse momento de intimidade entre o marido e a mulher. Quando isso deixa de acontecer, o inimigo tem ali um grande acesso para destruir este casamento. Então, priorize isso, dê valor a isso, porque isso sustenta um casamento também, entre, claro, tantas outras coisas, mas o relacionamento sexual dentro de um casamento é muito importante. Mas ainda não quero me deter muito aqui, até porque eu falei que seria o valor da virgindade que eu ia tratar, mas também agora eu quero tratar da união desigual, né? Mas vamos continuar o texto. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Queridos, eu não vou pular para o divórcio, tá? Para a separação, que é outra parte do estudo, mas eu quero antes aqui falar da união desigual. Por quê? Porque depois ele vai falar aqui também, né? Se o irmão tem a mulher descrente, né? Como é que deve acontecer. Queridos, você precisa entender, se você ainda não entrou no relacionamento conjugal, entenda isso, tá? Eu sei que amar é uma decisão. Se você decidir amar alguém,
tá feita a coisa, não tem o que fazer. Você vai ir contra pai, contra mãe, contra pastor, contra líder, infelizmente é o que acontece. Então às vezes você se torna cego, surdo, né, e às vezes mudo também, porque não quer falar muito não a respeito do assunto, porque você decide gostar daquela pessoa e ponto final. Primeira coisa, cuidado com isso, tá? Dê valor à opinião de algumas pessoas, pessoas que falam seu coração, pessoas maduras, pessoas que já passaram pelo que você passou e podem te ajudar. Segundo lugar, de fato, a união desigual, o julgo desigual, não é algo aprovado por Deus, não. Porém, pode vir a se tornar aprovado já se isso aconteceu antes de você entender a respeito do julgo desigual. Amém? O que acontece? Você decidiu gostar de alguém que não exerce a mesma fé que você. Você tem que fazer isso entendendo que essa pessoa pode tirar você dos caminhos do Senhor. Aí eu pergunto para você, um relacionamento conjugal passageiro, que vai durar talvez, e se Deus quiser, até o fim da sua vida aqui, porém não durará a eternidade, ele vale a pena pagar esse preço sabendo que isso pode, ao afastar você de Deus, fazer com que você perca a sua salvação, que é aquilo que é eterno, que te conecta à eternidade? Entenda isso, querido e querida que me ouve. Amém? O casamento ele vai durar enquanto nós estivermos aqui. Ninguém vai permanecer casado no céu e nem no inferno. Então, aquilo que pode impedir você de chegar ao céu, você precisa ponderar. Você precisa pensar a respeito. E o julgo desigual, a união desigual, ela tem um grande valor nisso. Por quê? Porque o diabo tem toda a autoridade sobre aqueles que não são filhos de Deus. Ele tem legalidade de agir sobre a vida daqueles que não conhecem ao Senhor ou não se renderam a Ele. Porque a verdade é que ou você se rende a Cristo Jesus, ou você conscientemente ou inconscientemente se rende a Satanás. Porque ainda que você não se renda a ele, ele vai ter autoridade sobre a sua vida. Por quê? Porque você não está debaixo do governo de Deus. E quando isso acontece dentro de um casamento, aquele ou aquela que não está debaixo do governo de Deus, ele é muito e facilmente usado pelo adversário para trazer problemas para a sua casa. Amém? E isso pode minar até destruir a fé daquele que ainda permanecia cristão ou permanecia na presença de Deus até então. Então, queridos, pense bem se vale a pena trocar a sua salvação ou colocar a sua salvação em risco por um relacionamento que talvez só dure aqui. Aí você pode dizer, mas pastor, então o que eu vou fazer? Eu amo essa pessoa, eu decidi amar e o que eu faço? Sabe, queridos, se essa pessoa decidir amar você, ela vai pagar qualquer preço para ela, não é problema nenhum. Então deixe que ela se converta ao Senhor, deixe que ela decida por Jesus Cristo e deixe ela se firmar em Jesus. Sabe, às vezes esperar 1 mês, 3 meses, 1 ano, para que você possa desfrutar de 20, 30, 40 anos de um casamento abençoado, é bem melhor do que você sair correndo, fazer as coisas logo, com medo dessa pessoa desistir de você e daqui a pouco, com 3 meses de casamento, você tem que se separar. Ou talvez daqui a pouco, com 1 ano de casado, você não suporta mais, só que agora já tem um filho no meio do caminho. Pense bem nisso, sabe? Amadureça isso no seu coração. Será que essa decisão rápida, emocional, muitas vezes, sem a direção do Espírito Santo, porque Ele não vai dirigir você a tomar tal decisão, porque não vai de acordo com a sua vontade? Pense nisso, queridos. Mas, pastor, pode ser abençoado por Deus? Eu creio que sim. Baseado em quê? Nós vemos diversos homens, ou melhor, vou dar o exemplo de um, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi não casou apenas uma vez, ele casou diversas vezes, né? E ele casou com mulheres simplesmente por decidir que iria casar com elas, né? Batseba, então, é o maior exemplo, mulher de outro homem, né? Ainda que ele só casou com ela depois que esse homem morreu, mas na verdade ele morreu porque ele matou, então ali já é complicado, mas era uma mulher de outro homem, mas ele casou com ela. Nós temos também outras esposas de Davi que não eram, sabe, que ele não buscou em Deus, não foi Deus que deu, ele simplesmente decidiu e as teve como esposas, né? E Deus abençoou o seu casamento, lhe deu filhos, Deus não tirou a mão dele sobre Davi. Então, queridos, eu posso acreditar sim que Deus pode vir abençoar você. Porém,
tanto você como essa pessoa tem que ter um entendimento de que precisa se render a Cristo e passar por um processo de cura, libertação, transformação, redenção e salvação o mais breve possível e principalmente antes de chegarem ao casamento. Amém? Você precisa passar por esse processo. Não case com alguém que não se rendeu a Cristo sem que essa pessoa tenha passado por um processo de transformação. Porque às vezes isso se dá antes do casamento. Mas aí, pastor, então eu vou casar com um cristão. Sim. Essa é a vontade do Senhor. Que você case com alguém que exerce a mesma fé que você. Amém? Só que, queridos, eu quero que você entenda, antes de qualquer comentário, antes de qualquer dúvida, que casamento e o relacionamento conjugal nunca pode ser visto de uma maneira generalizada. Você precisa estudar caso a caso. Então eu estou colocando aqui um princípio bíblico. Não se una de maneira desigual. Você está procurando alguém, você está orando para Deus te dar alguém. Então se você é uma pessoa, um homem ou uma mulher maduro na fé, certamente você decidirá por alguém que é de Deus, uma pessoa que já passou por esses processos, que já passou pelo amadurecimento espiritual, que vai servir de bênção na sua vida, vai fundamentar você, vai auxiliar você no seu propósito, no seu ministério, vai te levar muito mais além em Deus. Se você é uma pessoa madura, você vai escolher por alguém assim. Amém? Então, o que define, na verdade, as suas escolhas hoje, no seu casamento, ou com quem você vai casar, é a maturidade espiritual que você está exercendo. Amém? Se você também já está com o coração um pouco desviado, os pensamentos um pouco já desanimados, você não vai pensar muito nisso que eu estou te dizendo, não. Mas se você está maduro espiritualmente, está buscando em Deus, buscando agradá-lo acima de todas as coisas, isso não será um problema para você. Amém? Você entende isso? Então, queridos, é assim que a gente tem que pensar. Virgindade possui um valor poderoso para Deus, tremendo para Deus e também para o seu futuro cônjuge. E a união desigual não é um relacionamento aprovado por Deus. Amém? Pode haver arrependimento. Eu me casei com meu marido, com minha esposa, ele não era crente, mas eu não conhecia Jesus e nem sabia disso. Então esquece. Amém? Eu estou falando com pessoas que ainda não chegaram nisso, que ainda estão pensando no seu futuro casamento, que ainda estão planejando, ou que ainda estão buscando alguém, ou estão começando um relacionamento agora, nesse momento. Para essas pessoas estou dizendo, não se una a alguém que não exerce ou não professa a mesma fé que você. Amém? Então, agora eu entro no divórcio, que é algo realmente muitas vezes polêmico, muitas vezes complicado de se entender, mas eu não creio assim. Eu acredito que a Bíblia deixa muito claro a respeito do divórcio, o que ela aprova e o que ela não aprova. Mas vamos ver o que trata aqui no versículo 10 em diante. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar. Olha que interessante. Que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar. Ou então reconcilie-se com o seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros eu mesmo digo isto, não, Senhor. Se um irmão tem mulher descrente, amém? E ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Olha que interessante isso aqui. Primeiro, vamos por partes. Versículo 11, né? Se a mulher decidisse se separar do marido, né? Ela até pode, mas ela não pode casar de novo. Você entende isso? Você decidiu se separar do seu marido, mas você não case de novo, porque senão você vai estar indo em contra a palavra de Deus. Jesus disse que se você fizer isso, você estará sendo adúltera, estará levando a outra pessoa que casar com você ao pecado do adultério também. Então, se você decidir se separar, não case de novo. Ou então, reconcilie-se com o seu marido. Amém? Por quê? Porque a vontade de Deus é que todos permaneçam unidos, que o casamento jamais acabe, porque Deus odeia o divórcio. Amém? Então, parta deste princípio. Deus odeia o divórcio. Amém? Mas tem momentos, como eu disse, eu não posso generalizar tudo. Eu não posso condenar uma mulher que sofre espancada todos os dias pelo seu marido até a morte dela casada com ele, simplesmente porque Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio, mas Deus não quer que ninguém
padeça dessa forma dentro de um casamento por causa de uma religião, de um legalismo. Você entende isso? Então a gente tem que analisar caso a caso, mas no geral, Deus não aprova o divórcio. Se você não está passando por esses problemas, se você simplesmente não está feliz no seu casamento, ou está triste com o seu cônjuge por atitudes dele que não está de acordo com você, Deus pode mudar, Deus pode transformar. Até mesmo aquela que é espancada, ou aquele que sofre com a mulher que fica traindo, pode crer que Deus pode transformar, Deus pode curar, libertar essa vida, e esse casamento pode continuar e ser ainda pleno. Basta você acreditar, você buscar por isso. Amém? Mas enfim, entenda isso. Não se separe, mas se separar, não case de novo. Amém? E agora o descrente. Poxa, se Deus odeia o julgo desigual, por que na sua palavra ele fala para não se separar do descrente? É isso que eu estou lhe dizendo, queridos. Nós precisamos entender a palavra de Deus. Ela é muito clara em todos os assuntos, em todos os aspectos. E ela está dizendo aqui, se você está casado com uma mulher, um homem descrente, e essa pessoa se dispõe a viver com você, ainda que não professe a sua fé, continue casado com essa pessoa. Olha só. Eu tenho exemplos próximos meus de pessoas que se uniram de maneira desigual. E esse marido ou essa esposa, ou futuro marido e futura esposa, às vezes tratam melhores do que casamentos onde há um marido cristão, onde há uma esposa cristã. Se tratam melhores, com mais amor, com mais paixão ainda, com mais entrega, com mais renúncia do que pessoas cristãs. Então como eu posso condenar essas pessoas e dizer, não, vocês têm que separar porque vocês são um julgo desigual? Sendo que às vezes dentro de um casamento cristão, ou dito cristão, o trato entre o marido e a esposa é 10 vezes pior, por exemplo. Por isso eu preciso analisar caso a caso. Por isso eu preciso entender o que está acontecendo, amém? Eu apenas estou aqui expondo para vocês o que a Bíblia fala. Mas não estou dizendo aqui que você tem uma lei específica que serve para todo mundo e que você tem que seguir à risca. Agora, você quer pular processos que você talvez sofra, que você talvez tenha que clamar a Deus, por exemplo, como processos de libertação do marido, libertação da esposa, transformação de Deus. Você quer realmente pular esse processo? Espere em Deus pela pessoa de Deus na sua vida. Amém? Se não, entre nesse relacionamento sabendo que você vai ter que enfrentar isso. Mas quando entrar, não se separe. Não desista. Não desanime. E ele está dizendo aqui, então, se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente, aqui está o segredo. Olha que interessante, igreja do Senhor, meus amados, olha o que o texto da palavra diz. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Então, uma família, numa casa onde há um ou uma que é cristão de verdade, que é filho de Deus, que se entrega ao Senhor, se rende a Ele, que busca o Senhor intensamente, fervorosamente, ali nesse lar a esperança de todas as coisas se alinharem com Deus. Porque existe alguém que está queimando por Deus ali naquele lugar. Então, enquanto o marido ou a esposa for crente de verdade em Deus, alguém fervoroso no Senhor, que busca a Deus com todo o seu coração, há a esperança do seu cônjuge ser transformado. Por isso o Senhor está dizendo, não se separe. Seus filhos não serão impuros. Se você se separar, eles serão. Mas se você permanecer casado, você pode santificá-los pela sua atitude, pela sua vida, pelo seu mover em Deus. Amém? Então, se você está casado com alguém que não professa a sua fé, porém concorda com você, abençoa você de ir congregar, de você estar ali, que não te traz problema algum de você estar congregando, continue casado com essa pessoa, continue firme e forte no Senhor, que cedo ou tarde não, porque o tempo de Deus é perfeito, mas logo, logo, Deus vai pegar essa pessoa e vai levá-la junto com você para a casa de Deus, amém? Creia nisso. Porém, vem o versículo 15, todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Você entende isso?
O Senhor está dizendo, mas se o marido descrente ou a mulher descrente quiser separar, então que se separe. E você não ficará debaixo de uma servidão, você estará livre. Você estará livre para ter um novo casamento e dessa vez pleno, dessa vez abençoado por Deus, com a pessoa de Deus, tudo certinho. Mas a decisão, o desejo da separação tem que partir do descrente, porque senão você tem que continuar firme e forte acreditando até o fim. Amém? Então, sabe, não trabalhe pela separação. Porque tem que partir dele, então você é a pior esposa, o pior marido que possível para que esse descrente tome atitude logo e queira se separar. Não, não faça isso. Creia que Deus pode transformar o seu casamento, creia que Deus pode, sabe, rejuvenescer o seu relacionamento, sabe, trazendo de volta aquilo que foi perdido com o tempo. Creia que Deus pode restaurar o que foi perdido, creia nisso. Mas se o seu marido ou sua esposa que é descrente não quiser mais, você estará livre de servidão. Entende isso? A Bíblia está nos dizendo isso, porque você não sabe se essa pessoa que ela vai ser salva. Você pode crer? Pode. Você pode orar? Pode. Pode buscar? Pode. E se a pessoa quiser se separar e você não quiser? Pode? Pode, não precisa separar. Mas se você realmente entende que não há mais o que fazer, e essa pessoa é descrente, porque você não sabe se ela vai ser salva, então você pode tomar essa decisão. Amém? Entenda isso, querido. E se não ficar claro, por favor, me pergunte em nome de Jesus nos comentários aí que a gente vai estar conversando, certo? Vamos ver aqui se eu preciso ler mais alguma coisa. Eu acredito que seja isso, né? Até o versículo 17, né? Entretanto, cada um continue vivendo a condição que o Senhor lhe designou, de acordo com o chamado de Deus. Então, fique, sabe, vivendo naquilo que Deus chamou para viver. Fique firmado naquilo que Deus te chamou para estar. Se é casado, se é solteiro, sabe? Se é com essa pessoa, permaneça assim, em nome de Jesus, sabe? Na condição que Deus te chamou para viver. Você não precisa viver porque atrás do que os seus amigos falam. Por exemplo, Deus te chamou por uma condição de que você deve se guardar para o seu casamento. Esse é um chamado de Deus para todos nós, filhos de Deus. Então não vá na onda dos seus amigos, das suas amigas, dos colegas. Você não precisa provar nada para ninguém. Você sabe quem você é filho de Deus. Então permaneça nessa condição, sabe, de se guardar até o dia do seu casamento para que você desfrute plenamente desse relacionamento conjugal. Entenda isso. Então, resumindo, no texto que nós lemos aqui, eu falei que eu li do 1 ao 28, mas não precisou, né? Do 1 ao 17 nós vemos aqui, e eu acredito que ficou bem claro, né? Eu só vou ver se, aqui ó, no versículo 25, olha só que interessante. Versículo 25 diz assim, ó: quantas pessoas virgens não têm o mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém que pela misericórdia de Deus é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. Então Paulo está dizendo isso, né? Alguns teólogos e historiadores dizem que Paulo, né, um dos problemas que ele teve na vida dele foi o fato da mulher dele ter adulterado, ter se separado, se divorciado dele. Então por isso ele tinha essa opinião a respeito disso, e por isso ele não se casou com ninguém, pelo menos naquilo que a gente viu a partir de quando ele se converteu, né? Mas, queridos, entenda isso. O Espírito Santo inspirou a palavra de Deus e ela nos traz esse ensino. Se você está casado, permaneça casado. Se está solteiro, está bem, está feliz, está contente com isso, fique firme no Senhor, fique tranquilo. Deus vai lhe abençoar para que você encontre alguém para casar, ou então ele vai te manter assim abençoado e inteiro, completo, enquanto solteiro. Amém, queridos? Mas saiba que quando você casar, você vai ter dificuldades, nós vamos ter problemas. Casar não é um mar de rosas. Por quê? Porque é no casamento que o ferro afia o ferro, né? É no casamento que você consegue ver quem você é de verdade. É no casamento que você é provado quase que diariamente.
mas isso é para que você seja, sabe, transformado por Deus, para que você seja moldado pelo Senhor, e não para que você saia dali realmente triste com outra pessoa. Não, você tem que ser triste consigo mesmo e buscar em Deus a sua transformação dia após dia. Para quê? Para que você seja o melhor possível para o seu cônjuge. Amém? Mas eu não vou estar usando aqui de falar dos assuntos que nós vamos tratar mais adiante. O que importa hoje é o quê? Virgindade tem um poder enorme para Deus, agrada ao Senhor plenamente, é maravilhoso para Deus e vai atrair e trazer muita coisa boa para você no seu casamento. E vai livrar você também de muita maldição se você permanecer assim até lá. Né? O julgo desigual não é aprovado por Deus, mas em algumas circunstâncias ele pode se tornar uma bênção sim. Amém? Se você fizer conscientemente o que você é responsável pelas suas decisões. Amém? Ok? Até porque tem pessoas que você é cristão, você não vai se unir, por exemplo, a um satanista. Eu creio que esse é o limite do julgo desigual. Eu acredito que talvez seja esse o que o texto realmente está tratando, né? Quando fala do julgo desigual. Você não pode se unir, é o ímpio, né? O crente com o ímpio, né? É diferente, aquela pessoa que realmente não quer saber de Deus. Agora tem pessoas que apenas não congregam, apenas não vão à igreja, mas concordam, creem em Deus, mas apenas ainda não decidiram dar esse passo de fé, de passar a se render mais a Deus. Você entende isso? Espero e creio que sim, em nome de Jesus. Mas qualquer coisa, eu estou aqui para lhe ajudar nisso. E divórcio. Deus não abençoa a menos que seja a pessoa descrente que quer divorciar de você. Aí é a única forma de você sair de um casamento plenamente abençoado. Claro que tem também a questão do adultério, como a palavra falou, da imoralidade sexual. Né? Essas coisas também dão motivo para um divórcio, para uma separação, de forma que você não vai sair debaixo de maldição do seu relacionamento. Amém? Mas como eu disse, relacionamento conjugal se trata caso a caso. Não generalize e não use opiniões do que eu, do ensino que eu trouxe aqui para que você generalize sobre todas as coisas. Não. Apenas estou dando aqui pensamentos, reflexões da palavra de Deus, estudando com você a palavra, para que você possa trazer esse aprendizado para a sua vida pessoal e então tomar suas decisões aqui para frente. Amém? Esse é o nosso discipulado de hoje, nosso estudo de hoje. Quero orar com você. Vamos orar? Pai, eu te louvo, te glorifico, te engrandeço e agradeço com todo o meu coração por mais esse estudo, por cada vida que está acompanhando esse discipulado, tem se esforçado para ir até o fim dele. Obrigado mesmo para aqueles que irão ver e assistir esse discipulado, estarão fazendo esse discipulado futuramente. Que o Senhor abençoe cada uma dessas vidas, que o Senhor encontre em suas casas e que o Senhor agora, Pai, principalmente nesse tempo que nós vamos tratar daqui para frente, nos próximos estudos, alcançar casamentos, alcançar seus relacionamentos, alcançar vidas, Pai, em nome de Jesus, trazendo realmente cura, trazendo restauração, abençoando os lares, em nome de Jesus, Pai, e para a glória do Senhor. Que nós possamos, Pai, gerar muitas e muitas pessoas firmadas no Senhor, que tenham relacionamentos abençoados por Deus e que também jovens ou homens e mulheres que ainda solteiros entendam o valor da virgindade, o valor de se guardar, o valor de se preservar para o casamento. Eu os abençoo em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor seja exaltado em tudo e em cada relacionamento para a glória do Senhor. Amém e amém, Senhor. Amém, queridos. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui comigo nesse discipulado, né? E nos veremos então novamente no próximo estudo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço.